Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Te convido a abrirmos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 5, verso 22. Aleluia. Eu confesso que achei que fosse demorar um pouquinho, mas os irmãos estão mesmo me chamando de pastor. Me ligaram hoje, me mandaram várias mensagens carinhosas ontem ainda. Só agradecer pelo carinho de todos. Amém. Só agradecer mesmo pelo carinho dos irmãos, pela ajuda preciosa de todos vocês. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Vou aproveitar que depois eu esqueço, aí acabo não anunciando. Eu conversei com o pastor José, eu anunciei aqui alguns dias que a gente ia tentar formar um grupo de ajuda, e nós vamos fazer isso. Ele já me autorizou, já aceitou nossa ajuda. Eu já estou em contato com algumas pessoas de lá e alguns irmãos daqui. Então, amanhã ainda não, mas na quarta-feira da semana que vem, se a gente conseguir formar um grupo de umas 4 pessoas, mais ou menos, 4 pessoas estratégicas, a gente vai estar lá fazendo o culto da palavra, terça aqui e quarta lá na Penha, tá? E aí toda semana a gente vai chamar alguns irmãos. Se a gente conseguir carro, bom. Se não conseguir, vai ser ônibus mesmo. Na minha época a gente só ia de ônibus, mas toda semana a gente vai chamar um grupo, pedir uma ajuda para os irmãos, para que a gente possa ajudar também a nossa igreja irmã, né? Nossa igreja evangélica em missões lá da Penha. Então, quarta da semana que vem já vai ser o primeiro grupo. Eu vou conversar com alguns irmãos. Quem sentir já no seu coração, eu quero ir, Deus tocou no meu coração, pode se oferecer também para ir, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 22. Isso, ARC, essa que eu gosto. Diz assim, vocês acharam, irmãos? 5:22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Vamos dar um pulo para o 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu vou repetir a parte A. Você pode repetir comigo? E andou Enoque com Deus. Amém. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Irmãos, vocês conhecem aquela velha frase? Creio que vocês conheçam, né? Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és, né? Muitas vezes você percebe, e a própria Bíblia vai nos afirmar, que más companhias tendem a trazer corrupção, a corromper uma vida. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Imagina as companhias. Você nunca ouviu falar, fulano de tal, aquele fulano, ele anda com fulano de tal, e aí ele passa a ser classificado por aquele com quem ele anda. Muitas vezes o jovem, muitas vezes o adolescente, quando ele não vigia, e ele entra por amizades, por companhias, numa fase talvez um pouco volúvel da vida, em que se permita ainda que as más influências tenham muita força sobre a sua vida, você vai ver claramente em muitos casos, pessoas sendo influenciadas pelas pessoas as quais andam. Às vezes no ambiente de trabalho que você está inserido, tem pessoas que não servem a Deus. É claro, a gente não vai trabalhar só em lugar que todo mundo sirva a Deus, nem é este o princípio bíblico. Mas percebe você, dentro do que a palavra de Deus vai nos expor nessa noite,
muitas vezes, dependendo de quem a gente se embrenha a andar, isso tende a trazer peso e influência sobre a nossa vida. Aqui na passagem de Gênesis, nós lemos a respeito de Enoque. Enoque, como a própria Bíblia vai dizer, ele andou com Deus. E aí a gente pensa assim, e a gente ora assim: Senhor, vai comigo, me acompanha, abre portas, dá livramento, vai comigo, Jesus. A gente ora nesse sentido, pedindo que o Senhor nos acompanhe, pedindo que o Senhor ande conosco. Mas a Bíblia não diz que Deus andou com Enoque, embora eu creio que andou sim. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Normalmente a gente gosta de pregar, ou melhor, de ouvir pregar aquilo que Deus pode fazer. E aí, quando se prega aquilo que nós temos que fazer, aí a gente perde um pouco do nosso foco na mensagem. A gente perde um pouco do nosso interesse pela mensagem. Porque o que Deus pode fazer é só eu esperar que Ele vai fazer, porque é Deus que vai fazer. O que o outro pode fazer para mim é só eu esperar que o outro vai fazer. Mas a Bíblia não está repleta de passagens que só Deus que faz, não. A Bíblia está repleta de princípios que somos nós que pomos em prática. E aí a minha Bíblia, que eu creio que é igual à sua, e da sua que está em casa, ou que está no trabalho, ou que está no transporte, ou que está em qualquer lugar, que é gravado, depois passa também, a minha Bíblia vai afirmar que Enoque andou com Deus. Ah, mas eu já ia falar presbítero Felipe? Não. Ah, mas Felipe, Enoque andou com Deus porque ele estava num ambiente bacana. Enoque andou com Deus porque ele estava num lugar que não tinha gente que estressava ele igual eu. Enoque andou com Deus porque ele trabalhava num lugar diferente de onde eu trabalho. Enoque andou com Deus porque ele não tinha a família que eu tinha. Enoque andou com Deus porque ele não morava onde eu moro. Tudo isso você está enganado, se você achar assim. Enoque andou com Deus e ele vivia numa geração super corrompida. Talvez até mais do que a nossa. Super corrompida. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que estiveram inseridos em locais, em circunstâncias, em reinos, em povos totalmente contrários à sua fé. E isso nunca foi desculpa para que alguém não andasse com Deus. A nossa passagem vai dizer que Enoque andou com Deus. No versículo 22, depois que gerou Metusalém. E no 24, Enoque andou com Deus, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto o próprio Deus para si tomou. Você pode pôr para mim em Hebreus 11:5, que eu preguei lá na nossa rua domingo. 11:5. Pela fé, está falando do mesmo Enoque. Enoque foi trasladado. Sabe quando você compra um pacote para ir lá para o Nordeste? Aí você chega no aeroporto, eu vou te explicar o que é traslado. Você chega no aeroporto, do aeroporto para o hotel que você comprou, é uns 15 quilômetros, mas na sua passagem estava incluído o traslado. Aí você chega lá no aeroporto, tem um carro da agência de viagens, seja lá o que for, e eles te buscam no aeroporto e te levam para o seu hotel. Isso é traslado, é você pegar uma pessoa num lugar e levar para o outro. A Bíblia vai dizer que Enoque foi pego num lugar e levado para o outro. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque o próprio Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque, ele andou tanto com Deus, ele foi tão fiel a Deus no meio da sua geração, que Deus olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para o lado, olhou para o outro e falou: só tem Enoque. É o único que se salva na geração que ele está.
E aí Deus toma uma decisão que Deus não toma com quase mais ninguém. Eu tenho outro exemplo que é Elias, tudo bem, mas quase mais ninguém Deus faz isso. Deus olhou para ele e falou assim: ele não vai ver a morte. Ele pega Enoque e toma Enoque para si, porque ele andava com Deus. E é muito importante que você que segue a Deus, você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha, é muito importante que a sua decisão de todos os dias seja andar com Deus. Eu sei que a gente gosta de orar para Deus andar com a gente, e eu sei que Ele anda, mas eu sei também que é fundamental existir dentro de você a intenção e a iniciativa de andarmos com o Senhor. Mas Felipe, como é que eu faço para andar com o Senhor? Dobro meu joelho, oro, vivo em jejum e oração? Não é só isso. Andar com Deus implica nas nossas decisões. Andar com Deus implica no nosso dia a dia. Andar com Deus implica em ser o que somos, como somos, o que fazemos. Bota lá para mim, Amós 3:3, por favor. Você vai mais rápido do que eu aqui. Amós 3:3 pergunta assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que eu faço para andar com Deus? Eu preciso estar de acordo com Deus. Eu preciso estar de acordo com o Senhor, senão eu não tenho como andar com Ele. Eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus. E aí, senão o ímpio vai virar para mim e necessitar de uma palavra, eu vou ficar gaga. Ué, mas você não era gago, mas fiquei agora, que faltou a palavra. Aí alguém vai precisar de uma oração, você vai colocar a mão e vai dizer assim: não, que se manifestar um capeta, meu Deus do céu, vai ficar com medo de diabo, vai ficar com medo de visitar as pessoas. Não, porque se um demônio manifestar ali, meu Deus do céu. Irmão, você anda com Deus ou não? Se a gente anda com Deus, a gente está de acordo com Ele, a gente tem um relacionamento com Ele. E aí eu vejo pessoas às vezes, olha, vendo uma porta fechada e esmurrando a porta fechada, e dando cabeçada na porta fechada, e tomando decisão errada em cima de decisão errada. Temos que estar de acordo com Ele, temos que buscar um relacionamento com Ele, senão a gente não vai conseguir andar dois juntos. Eu vou cantar louvores, ótimo. Eu vou repetir o que os outros falam. Crente adora repetir o que os outros falam. Crente adora orar como os outros oram. Crente adora ministrar como os outros ministram. Sim, mas e quando precisar que seja você? E quando precisar que seja a sua essência? O que tem dentro de você? O que sai daí de dentro? Se Jesus precisar de alguma coisa, ou a gente não anda, ou a gente vê os outros andar e acompanha de longe. Nós temos que andar com Ele, nós temos que estar de acordo com Ele, buscar um relacionamento com Ele. Só assim teremos essência. Uma vez tinha um culto lá na nossa casa, há muitos anos atrás, e aí tinha uma irmã da Assembleia de Deus, vizinha nossa, uma pessoa que chamou a gente para a igreja a vida dela inteira, a nós e a minha mãe, enquanto a gente não frequentava. E a igreja dela era lotada, ela não tinha oportunidades. Um dia no nosso culto lá, um cultinho em casa, deram uma oportunidade para a irmã. E aí eu, criança, pensei assim: ela não tem experiência, porque a igreja é cheia, ela não tem oportunidade, ela não vai saber nem falar. Irmãos, a mulher colocou a Bíblia em cima da mesa, abriu a Bíblia e pá, e metralhou para tudo quanto é lado, todo mundo dando glória, aleluia, e ela cheia de Deus. Porque não é microfone que te treina. É claro que a gente precisa de treino para se acostumar com isso aqui. Até com o celular, com a transmissão, a gente vai se habituando. Mas o que você precisa é de relacionamento com Deus. O que eu preciso é de relacionamento com o Senhor. É isso que vai mostrar a vontade dEle para mim. É isso que vai mostrar a direção dEle para a minha vida. É isso que vai revelar o caráter dEle e vai mudar o meu caráter. Aleluia.
E aí eu vou lá para Marcos 8:34. Coloca para mim. Chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Outra coisa para andar com Deus, andar no mesmo compasso. Você quer segui-lo? Eu vou seguir a moda dos crentes. Eu vou seguir a moda dos crentes. Agora tem crentes tatuados, tem crente com cabelo assim, com cabelo assado, com a roupa rasgada. Eu vou seguir a moda dos crentes. Não vai chegar a lugar nenhum. Que para seguir a Deus e para andar com Ele é cruz. Nós temos que tomar nossa cruz. É peso, é resposta contrária, é perseguição. É claro que não é perseguição, talvez como seja lá no Oriente Médio, com os cristãos ex-muçulmanos, que a gente vai orar por eles no dia 13 de setembro. Talvez não seja nesse nível, mas seguir a Deus é cruz. É querer às vezes e não poder, é negar a carne, é negar suas vontades. É assim que anda com Deus. Porque senão a gente vai viver a vida inteira falando: Senhor, anda comigo. E Deus está falando: anda comigo também. Senhor, me acompanha. E talvez Deus vai responder lá do céu: me acompanha também, vem comigo também. E a gente ora assim: Senhor, mostra que o Senhor está comigo. E talvez Deus responda: mostra que você está comigo também. E a gente tem mostrado, e a gente tem andado. Ou quando chega na hora da cruz, a gente tampa a cruz lá do outro lado. Não, cruz não. Eu quero um evangelho de vitória. Nós vamos ter muitas vitórias para contar nessa trajetória. Sábado a gente só tinha vitória para contar. Conversei ali com os pastores ali em cima. Eu vi eles falando de alguns problemas que já tiveram, que são mais experientes e mais velhos que eu. Eu não tinha nada para reclamar ainda. Eu não tinha nenhuma derrota para contar, só vitória. Mas a nossa vida não é só vitória. Nossa vida tem tristeza. Nossa vida tem porta fechada. Nossa vida tem falhas, tem tropeços, tem cruz. Cadê a sua cruz? O que você fez com a sua cruz? Você não aceita quando fala de cruz? Tem cruz, tem perseguição. Tem gente dentro de casa que não fala a mesma língua. Tem gente na família que não fala a mesma língua. Tem porta fechada quando a gente profetiza que ela está aberta. Falta dinheiro às vezes quando a gente precisa de mais. Às vezes o filho pede alguma coisa, a gente não tem como dar. Às vezes a gente acorda num dia com tristeza. É cruz. Evangelho é cruz. E a gente só vai andar com Deus se a gente andar nesse compasso. Já escutou aquele louvor: não despreze a sua cruz? Vou nem me aventurar a louvar. Mas a gente não pode desprezar a nossa cruz. Se Enoque andou com Deus é porque ele tinha cruz. Simbolicamente falando, ele carregava a sua cruz. Ele enfrentava as suas dificuldades. Ele engolia os seus rabos de foguete, os seus sapos. Faz parte, irmão. A gente vê um monte de gente feliz quando está dando tudo certo. Mas tem hora que não dá tudo certo. E é nessa hora que eu pego a minha cruzinha, boto aqui nas costas e vou levando. Um dia Deus vai me dar vitória. Um dia Deus vai me dar vitória. Um dia Deus vai mudar essa situação. Um dia Deus vai fazer a vontade dEle. Mas enquanto Ele não faz, eu preciso andar com Ele. E andar com Ele é no mesmo compasso dEle, com a minha cruz se for necessário. Todo mundo tem uma cruz. Todo mundo tem uma dificuldade para carregar. Todo mundo tem uma luta para enfrentar. Todo mundo tem algo dentro de si ou fora de si, mas que vem te esbofetear. Paulo, ele ora assim: e vem como mensageiro de Satanás a me esbofetear. A saber, um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Aí eu penso assim: o apóstolo Paulo, quem sou eu? O apóstolo Paulo orou 3 vezes para o Senhor afastar dele, para o Senhor tirar dele aquele espinho que era Satanás. Pum, pum, pum.
só tapa na cara, irmãos, esbofeteando. E ele pede Deus para tirar aquilo da vida dele, e a resposta de Deus é um sonoro não, porque a minha graça te basta. Vai ter dia que é não, mas o não de Deus é com graça. Aleluia. O não de Deus vem com a graça dele junto. A porta fechada de Deus vem com graça. E graça não é o que é engraçado. Graça é favor de Deus, é bênção de Deus, é presença de Deus, é satisfação de Deus. Talvez na sua vida e na minha vida hoje, o nosso momento seja de ganhar graça, junto com o não. Mas a gente vai pegar a nossa cruz, não vai cortar, não vai picar, não vai dividir, vamos levar no mesmo compasso para andar com Deus. Mateus 10:38, coloca para mim, por favor. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Além de tomar a nossa cruz, porque se você tomar a cruz e ficar parado com ela, você não vai a lugar nenhum. Se você tomar a sua cruz e enterrar ela em pé assim, ficar olhando para ela, você não vai a lugar nenhum. Tomar cruz é ir numa direção. Andar com Deus é andar na mesma direção dele. Quem toma a sua cruz e segue após mim. Aleluia. O Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho é deixar Deus conduzir, e deixar conduzir é irmos na mesma direção do nosso Deus. Por que Enoque foi vitorioso, irmãos? Porque ele andou com Deus, porque ele tomou sua cruz, porque ele seguiu no mesmo compasso com Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus, e porque ele andava na mesma direção de Deus. Qual é a direção que a gente tem andado? Para onde está dando dinheiro? Eu vou para onde está dando dinheiro. Escuta essas coisas: dinheiro não é tudo. Eu vou onde está dando certo. Está dando certo não significa que está certo, nem significa que é a vontade de Deus aonde está dando certo. Existe uma direção para a sua vida. Essa direção é Jesus que vai te dizer. É onde Ele está indo, é o caminho que Ele está trilhando. Não adianta a gente professar uma fé e não ter essência. Não adianta a gente professar uma fé e na hora de extrair alguma coisa de nós, a gente não tem nada. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E andar na mesma direção dele. Eu ando na direção que meu filho manda, eu ando na direção que meu trabalho manda. Nós andamos na direção do nosso Deus. Aleluia. Qual direção você tem andado? Eu ando em muitas direções, então você não vai chegar a lugar